Meu nome é Demétrios César Rodrigues e eu sou voluntário do Instituto Chico Xavier. Nós, hoje, vamos participar da terceira etapa da Reforma Íntima Sistematizada. Nós estamos realizando a série da Reforma Íntima Sistematizada no Instituto Chico Xavier. E o objetivo dessa série é que, ao realizar todas as etapas, todos nós que estamos participando juntos, vamos conseguir realizar uma ou mais transformações nas nossas vidas e, consequentemente, evoluirmos. Nós vamos iniciar a Reforma Íntima Sistematizada, terceira etapa de hoje, assistindo um vídeo. Hoje nós vamos perceber que o conjunto de pensamentos e sentimentos que estará envolvido nessa palestra vai ser algo mais de reflexão, algo mais voltado aos pensamentos da mente, ao nosso lado intelectual, tá bom? Trata-se aqui do aperfeiçoamento das nossas leis morais, e então esse vídeo introdutório será excelente para nós entrarmos no assunto que vamos esclarecer e conversar com todos vocês hoje. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason,
A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Esse vídeo é sensacional, né, pessoal? Ele é um vídeo muito interessante, muito humano e que tem tudo a ver com esse nosso contexto de aperfeiçoamento das nossas leis morais. Porque quando subiu ali, né, o palanque, o que falaram que seria o futuro ditador, ele chegou lá e falou: esse não é o meu ofício. Porque as leis morais dele não estavam de acordo com a conduta de um ditador. Então é isso. Na parte, por exemplo, em que ele fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, ele se refere ao mesmo modo que a doutrina espírita se refere à lei natural. No Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nós temos lá a orientação que a lei de Deus está gravada na consciência de cada um de nós. Estando a lei de Deus, que nós chamamos também de lei natural, gravada na nossa consciência, acreditamos que aplicá-la cada vez melhor na nossa vida depende de cada um de nós também. Depende da nossa vontade, da nossa intenção de querer nos manifestar cada vez mais de acordo com essa lei, a lei natural, que nós chamamos no Espiritismo também de leis morais da vida. Tem um ótimo livro utilizado em centros espíritas kardecistas, até onde eu sei, para estudar as leis morais. Esse livro, ele é do Divaldo Franco e o nome é Leis Morais da Vida. Então é um excelente livro para quem quiser se aperfeiçoar neste conhecimento da doutrina dos espíritos e, consequentemente, aperfeiçoar as suas leis morais. Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Podem confirmar ali no chat, por favor? Certo. Na segunda etapa da reforma íntima sistematizada, nós realizamos diversas perguntas objetivas. Essas perguntas objetivas têm o objetivo de gerar as nossas respostas para que, através delas, nós saibamos o que podemos colocar como um objetivo para a nossa reforma íntima agora e não depois. O que nós podemos agora transformar para melhor na nossa vida. Na pergunta 919A, na resposta da pergunta 919A, há um trecho aonde Santo Agostinho disse que nós tínhamos sim que fazer muitas perguntas, quanto mais melhor.
E depois ele falou o seguinte: as respostas serão um alívio para a sua consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Então, para quem aqui respondeu as perguntas objetivas e para quem vai solicitar estas perguntas objetivas para mim, e eu vou enviar depois e vai responder, saibam o seguinte: a cada resposta daquelas perguntas, nós vamos escrever com sinceridade, obviamente. Afinal de contas, nós estamos conversando com nós mesmos, através da escrita. Nesta escrita, algumas coisas vão acontecer. São sentimentos, talvez emoções. Nós vamos perceber que algumas respostas nós vamos sentir alívio por estar realmente realizando o melhor que nós podemos e estar de acordo com a lei natural, a lei de Deus. Porém, por outro lado, algumas respostas indicarão e nós sentiremos isso. Algo que nós precisamos transformar para melhor. Retomando a primeira etapa, então, vamos voltar lá para o início. Nós realizamos um exercício. Quem já realizou aqui, parabéns. É um exercício muito simples, mas que faz todo sentido. E quem faz, sente a diferença na sua vida. Nós colocamos duas colunas. A coluna do lado esquerdo, com as nossas ações e pensamentos pouco bons que tivemos em todo o nosso histórico dessa vida. Tudo que nós quisermos colocar ali, todas as ações e pensamentos pouco bons que tivemos. E na coluna da direita, todas as ações e pensamentos bons que nós tivemos. Então, nesse caso também, cada coisa que a gente escreve, por exemplo, uma ação pouco boa que nós realizamos no passado, ela pode nos passar a percepção que não faz mais sentido, não tem mais sentimento naquilo, porque nós não realizamos mais aquilo. Isso já foi transformado para melhor na nossa vida. Porém, outras coisas nós vamos perceber que nós vamos sentir um estalo interno que diz: olha aí, ó, fez no passado, talvez esteja fazendo no presente, vamos mudar? E isso em relação ao lado esquerdo, ações e pensamentos pouco bons. Do lado direito, todas as ações boas, nós vamos sentir, geralmente, felicidade, né? Por estar realizando e por ter realizado as ações boas. Aquelas ações boas que nós não realizamos mais, nós podemos voltar a realizar. É simples assim. Qual é o objetivo de realizar um estudo histórico da nossa vida? O objetivo é para nós nos conscientizarmos do porquê que nós somos o que somos hoje. Sem nós nos conscientizarmos da nossa situação atual, nós não temos como planejar um futuro. Pois, através de uma simples comparação, essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu peguei o celular de um colega de trabalho, ele queria ver o meu endereço aqui, queria vir a Porto Alegre, e ele queria passar aqui em casa antes para eu indicar para ele o caminho lá do curso que ele vai participar. E quando eu liguei o navegador de GPS do celular, apareceu uma mensagem: aguardando a localização atual. E ele estava sem internet, então o GPS não funcionou. O celular não conseguiu pegar a localização atual dele. Consequentemente, não deu a opção para nós colocarmos aonde queríamos ir. Porque sem que o GPS saiba aonde a pessoa está, ele não tem como indicar o melhor caminho para chegar aonde ela quer chegar. E é assim que acontece na reforma íntima. Nós temos que saber onde estamos. Eu estou aqui. Não serve essa resposta. Eu vou pensar. Não serve. Tem que escrever. As coisas, quando ficam muito nos pensamentos, elas ficam nos pensamentos.
e não vai para a prática. Quando nós escrevemos, nós colocamos energia nisso. Nós vamos escrever e nós vamos ler. Nós sabemos que os seres humanos aprendem de diversas formas. Vendo, ouvindo, sentindo. Então uma palestra, por exemplo, ela tem que ter diversas formas. Tem que ter áudio, tem que ter imagens, tem que ter texto. Enfim, tudo isso. Porque aí cada pessoa tem um jeito de aprender, né? E aí nós vamos alcançar o máximo possível de aprendizado dessa pessoa. Então é assim, quando nós estamos estudando no nosso autoconhecimento. Nós temos que ler a respeito de nós mesmos. Porque aí nós vamos estar aprendendo um pouco mais com os nossos olhos, com a leitura, que é uma das formas padrões de aprendizado do ser humano. E por que nós vamos para a faculdade, vamos para a escola, estudamos no trabalho, e aí a gente lê livros e tudo mais. Mas e na hora do autoconhecimento a gente não faz isso, só fica nos pensamentos. Não faz sentido, porque é o nosso aprimoramento, o nosso progresso, é que nós iremos levar para as próximas existências. Sendo assim, nada mais justo do que nos focarmos e nos dedicarmos para o estudo de nós mesmos. Nós temos formação de primeiro grau, de segundo grau, ensino médio, graduação, tecnólogo, pós-graduação, mestrado, enfim. Mas quem é que quer quem é que quer ser doutor de si mesmo? Quem quer ser doutor de si mesmo? Doutor de si mesmo, sabe? Se conhecer mesmo. Tem que estudar. O autoconhecimento. Então a primeira e a segunda etapa é isso. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar no chat. Bom, pessoal, em relação então à lei natural, a doutrina dos espíritos nos esclarece que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Faz sentido isso para vocês? Será que realmente nós somente somos infelizes quando nos afastamos da lei natural? Agora veja bem. A lei natural, ela nos remete à lei de amor, justiça e caridade, que é a lei principal do Espiritismo. O Espiritismo dividiu a lei natural em algumas leis. Uma das leis é a lei de amor, justiça e caridade. Agora, sendo a lei de Deus gravada na nossa consciência e estando nós limitados no corpo físico e, consequentemente, no entendimento aprofundado dessa lei natural, há de convir comigo que nós podemos estar hoje realizando ações, acreditando que estamos de acordo com a lei natural, pois nós realizamos essa pergunta para nós mesmos. Nós vamos pensar assim, isso é certo ou é errado? E aí nós vamos consultar a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, as nossas leis morais, e vamos dizer, isso está certo. A questão é o quanto que você tem que aprimorar, aperfeiçoar a sua lei natural. Conscientemente, porque é claro que todos têm a lei natural na sua essência pura e grandiosa dentro da sua consciência. É claro que todos temos.
Mas quantos que estão acessando essa lei por o máximo possível conscientemente, sem deixar se levar pelo que está à nossa volta no mundo físico, sem se cegar aos pensamentos e sentimentos densos? Entende? A higienização dos nossos pensamentos, ela consequentemente nos leva ao entendimento maior da lei natural. E a nossa lei de justiça, o nosso conceito de justiça, ele vai mudando constantemente. Então, se você ontem falava que o certo era uma coisa e hoje fala que é outra, assuma, porque todos nós estamos aqui para evoluirmos. E nós vamos sim mudar, nos transformar para melhor, de preferência. Em relação ao senso de justiça, por exemplo, vamos pensar assim: o sentimento de justiça, conforme diz na pergunta 873, é natural ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta nos esclarece: é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Por isso encontrareis, muitas vezes, nos homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Então é isso que nós estávamos falando aqui. O progresso moral, ele desenvolve o nosso senso de justiça. Nós começamos a ter mais acesso a esse sentimento, a essa lei de justiça que está, conforme diz simbolicamente, no coração do homem. E nós sabemos que isso significa que está no nosso espírito, na nossa consciência. Se nós olharmos aqui agora para essas imagens, nós temos várias imagens, tá? Vocês têm que fazer o julgamento. O que é justo e o que é injusto nestas imagens? Qual imagem que você acha que tem mais injustiça aqui? Nós temos uma criança comendo um pão, migalhas no pão, no chão, uma criança magra, suja. Nós temos uma família feliz, brincando. Nós temos uma matéria da Veja dizendo: nasce o novo bilionário brasileiro, que é o Eike Batista. Nós temos uma prisão superlotada. Nós temos o Lula, presidente. Nós temos aqui duas pessoas em uma situação que cada um vai ter um entendimento. E nós temos um cachorro na rua ali, com um olhar. Parece que é um cachorro morador de rua, certo? Eduardo, qual é a imagem que você mais acha que é injusta nesse contexto aqui, dessas imagens aqui? Quem quiser participar pode digitar ali. A Yana então diz que a imagem mais injusta é a da criança comendo pão no chão. A Érica diz que é a criança e o cachorro. O Eduardo diz que é a criança. A Julie diz que é a criança e o cachorro. Então, vejamos as leis morais, né? As nossas leis morais. Veja bem, todos nós temos um conceito.
Nós temos as nossas leis morais. Por isso que a chamada para a terceira etapa foi isso, o aperfeiçoamento das nossas leis morais. Porque eu não vou dizer aqui para vocês que nenhum modo de conduta de vocês é apropriado ou inapropriado. Porque vocês é que vão viver conforme as suas leis morais e aperfeiçoá-las. Vocês é que têm que estar com a consciência tranquila nas suas vidas e após essa vida. Na hora do desencarne, o nosso estado de consciência que faz diferente, que faz a diferença. Tem pessoas que fazem determinadas ações, mas não se sentem culpados. E se os pensamentos dele plasmar, estiver afinado, alinhado com uma dimensão mais elevada no plano espiritual, ele vai para lá. Agora, se você fez uma única coisa errada na sua vida segundo as suas leis morais, e você está toda a sua vida se culpando disso, e ao desencarnar você fica se culpando dessa situação errada que você fez, você vai para uma região plasmada aonde as pessoas estão sofrendo. Então é o seu estado de consciência que importa aqui. Então aqui nós estamos dialogando para que cada um comece a questionar as suas leis morais. Questionem, pessoal. Questionem. Porque veja bem, vamos ampliar o contexto das situações. Às vezes uma injustiça não é uma injustiça. Para nós é uma injustiça por causa do nosso contexto, mas talvez, se nós aprimorarmos as nossas leis morais, aquilo passa a não ser mais injustiça, passa a não ser mais um sofrimento, e sim algo proveitoso, algo evolutivo. Essa criança que está comendo a comida no chão. Se nós nos focarmos nisso, no físico, nós pensaremos, é injusto? E claro, uma pessoa, qualquer pessoa, seja criança ou adulto, passando fome, eu não gosto. Mas vamos pensar no seguinte, por que essa criança está passando fome? Por causa dos pais dela, que não tem dinheiro para comprar comida? Por causa dos pais dela que a abandonaram? Cada pessoa já formulou uma história para essa criança aqui. Eu tenho certeza disso. Mas só formulou, mas ficou pensando na situação fim e não no contexto. Vamos ampliar mais. Digamos que seja porque os pais não têm dinheiro para comprar comida. Por quê? Eles estão em um país pobre. Certo. Por que eles estão em um país pobre? Porque eles pediram para reencarnar neste país. Tá bom, pediram para reencarnar nesse país. Mas por que eles pediram ou foram solicitados que reencarnem nesse país? Por que essa criança teve que reencarnar nesse país pobre? Por que ela está passando fome? Pois é, porque tiveram algumas vidas em que eles estavam em uma situação bem boa financeiramente, e nos locais onde estavam essas pessoas que estão naquele local que ele está hoje, eles realizaram ações ruins para elas. Então eles solicitaram essa reencarnação para se depurarem e para resgatarem isso e em uma próxima reencarnação conseguirem então continuar na sua evolução de maneira cada vez melhor. E tem mais, sabe essa foto aí que ele está passando fome? Essa foto aí, um grande fotógrafo que tirou, vai ir para um jornal dos Estados Unidos. Várias ajudas vão chegar para a região. Então ele, por ter feito já o mal para as pessoas, agora ele vai ter sido a fonte, a causa de toda uma ajuda que essas pessoas vão receber nessa vida, nessa região pobre. Nós ampliamos aqui o contexto. Nós estamos dando opções para a nossa mente. Nós estamos olhando sobre um novo paradigma. É o paradigma do Espiritismo.
múltiplas existências, nós já tivemos muitas vidas, nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos no plano físico, tem o plano espiritual, diversas dimensões, tudo está ligado, as nossas evoluções, as nossas vidas, elas são solidárias uma com as outras. Então hoje nós estamos aqui realizando determinada tarefa para em uma próxima vida continuarmos a nossa evolução, usufruindo do que nós conquistamos nesta vida. Então nesse contexto, ele passar fome não é injustiça, é a melhor coisa que poderia estar ocorrendo com ele neste momento. Agora veja, uma criança passando fome e um monte de preso numa cela, em um estado também desumano. Não tem nem onde dormir, ficam pendurados, tem que ficar de pé o dia todo. Por que que nós pensamos que a injustiça maior é na criança passando fome? Ela está livre? Inclusive até está comendo. Por quê? Por causa das nossas leis morais. Ou é o restringimento das nossas leis morais. Então nós temos sempre que ampliar o contexto. E o Lula presidente? O Lula presidente é justo, ele ajuda as pessoas. Algumas pessoas vão falar isso quando ele foi presidente, né? Outras pessoas vão falar, o Lula presidente foi os maiores escândalos que tiveram no Brasil. Foi a maior injustiça para o povo brasileiro. Quais são as suas leis morais em relação à política? Está tudo bem o que está acontecendo? E o Eike Batista, que nós agora estamos sabendo tudo o que está acontecendo, não seria a maior injustiça, talvez, que com todo aquele dinheiro dele ele poderia estar ajudando muitas pessoas, crianças com fome? E por que que um cachorro na rua é mais injusto do que os presos em uma superlotação? Entende? Então tudo isso são as nossas leis morais. E aqui não tem certo e errado nessa questão. Cada um vai fazer o seu julgamento. Mas a questão é que a lei natural, e agora nós vamos aqui para o próximo slide. Vejamos o seguinte. Se olhem no espelho agora, neste momento. Essa imagem é um espelho. Vejam ali você, todas as suas ações. Tudo que acontece na sua vida, tudo que você sente na sua vida, tudo que você olha, tudo que você escuta, tudo que você passa, o que falam para ti, a sua vida hoje, você vê justiça ou vê injustiça? Qual é o sentimento que você tem em relação ao que os outros fazem, em relação ao que acontece na tua vida? Quando colocamos os nossos pensamentos nesse espelho, os nossos pensamentos estão sendo justos para nós e para as outras pessoas? Qual é o seu senso de justiça? As suas leis morais hoje, elas estão de acordo com o que vocês querem ser para o resto das suas vidas? Pensem nisso. Na pergunta 629, nós temos: que definição se pode dar à moral
E a resposta: a moral é a regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque, então, cumpre a lei de Deus. Na pergunta 906, temos a seguinte pergunta: podemos censurar um homem que pratica o bem apenas por ele ter a consciência de que é um homem bondoso? E a resposta: se o homem pode ter a consciência do mal que pratica, deve ter também a do bem, a fim de saber se está agindo corretamente, submetendo todas as suas ações perante a lei de Deus e principalmente perante a lei da justiça, do amor e da caridade, é que o homem poderá dizer se essas ações são boas ou más, aprová-las ou não. Então, essa é a importância do aperfeiçoamento das nossas leis morais. Aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa possibilidade de distinguir entre o bem e o mal, o nosso discernimento entre o bem e o mal. Nós temos que estar consciente que nós estamos nesta vida para realizar transformações, transformações e transformações. A doutrina dos espíritos, ela nos dá uma base da lei natural. Se nós pegarmos o livro dos espíritos e estudarmos a parte da lei natural, nós vamos ter ali os esclarecimentos e às vezes os consolos necessários para conseguirmos aperfeiçoar as nossas leis morais. Mas será que no livro dos Espíritos consta tudo sobre as leis morais? Alguns podem dizer que sim, alguns podem dizer que não. Depende muito do tipo da pessoa. Eu posso dizer que sim, no momento que ela diz que a lei de amor é mais importante, mas, por outro lado, se eu quero colocar em xeque todas as minhas ações do passado e do presente, eu preciso, devido ao meu nível de evolução, de mais esclarecimentos, de mais conhecimento, para que faça sentido para mim conseguir julgar uma ação minha entre o bem e o mal. Então eu preciso de esclarecimento. Cada pergunta e resposta do livro dos Espíritos é entendida de uma forma diferente por cada pessoa que lê. São que nem as parábolas de Jesus Cristo. Cada pessoa tem um entendimento. Então, acaba que o livro dos Espíritos, o Espiritismo, nos dá um conteúdo básico para que nós sigamos estudando, buscando aprimorar cada vez mais as leis morais da nossa vida, que está na nossa consciência. O Espiritismo divide a lei natural em 10 partes para ficar mais fácil o entendimento. Temos a lei da adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Pois veja, com essas divisões e com o estudo destas leis, nós vamos aprimorando o nosso conhecimento e resgatando o nosso conhecimento da lei natural que está dentro da gente. Quando nós vamos para a lei da adoração, nós sabemos que devemos adorar unicamente a Deus. É o básico. Quando nós vamos para a lei do trabalho,
E muitas vezes eu já recorri a essa lei aí, porque me perguntando, tá, mas nós temos mesmo que trabalhar, sabe? Porque, sinceramente, eu já não quis trabalhar, né? Várias vezes na minha vida. Então eu pensei, vou lá no Livro dos Espíritos, vou estudar bastante essa lei de trabalho, e vou ver se de repente tem uma brecha, né? Para que eu não precise trabalhar mais. Mas quando nós vamos lá estudar, a gente vê que não é bem assim. E percebemos que faz sentido a lei do trabalho. É uma necessidade. Nós temos que ter o trabalho porque o nosso trabalho ele vai requisitar o nosso progresso intelectual. E é através do nosso progresso intelectual que nós vamos também progredindo moralmente. Então a questão é que a lei do trabalho ela é um instrumento para o fim. Sendo assim, a lei do trabalho é essencial. Aí depois nós vamos para outros conceitos, o que é um trabalho, o que é um emprego, tem que ser trabalho profissional, ou quem trabalha em casa também é trabalho, enfim. Aí é outra coisa, tá? Aí cada um também já vai para as suas leis morais, para julgar o que é um trabalho ou não. Um trabalho não precisa ser remunerado, enfim. Cada pessoa que vai ter a sua verdade, tá? Quando nós vamos para a lei da reprodução, se não tivéssemos a reprodução, a reencarnação não existiria. A vida pararia, pelo menos a vida dos seres humanos. Então ela é essencial. É através da reencarnação que nós vamos nos depurando. E a lei de conservação? Ela é essencial também. A lei de conservação ela não se trata apenas de conservar nosso corpo, de ter amor à vida, valorizarmos a nossa vida. Ela fala também de termos sempre intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoar. A lei de destruição, por exemplo, uma vez alguém perguntou, mas por que tem que ter lei de destruição? Imagina, Deus não quer destruir nada. Tem nada a ver ter lei de destruição aí, imagina. Mas veja, sem a lei da destruição, também, como é que ficaria a questão da reencarnação? Como é que nós passaríamos pela nossa evolução, a evolução dos seres vivos? Nós iniciamos lá no reino. Nós passamos por vários reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E quando nós chegamos até a raça humana, digamos assim, nós continuamos evoluindo. As pessoas, elas têm determinadas características dependendo da região. Se vai para o Rio de Janeiro, a pessoa aguenta bem mais o calor. Se essa pessoa vai para uma região onde é frio, nossa, se tiver 20 graus, a pessoa está morrendo de frio. Agora, aqui em Porto Alegre, por exemplo, está 20 graus, aí a gente está de manga curta. Então isso acontece devido à nossa evolução, à evolução das espécies. E a lei de destruição, a lei de destruição é necessária para isso. Nós vamos deixando a nossa genética, né, os nossos aprimoramentos para os nossos filhos, através lá daquele processo de fecundação, toda aquela história, né, onde ocorre lá o nascimento, novos filhos, toda essa coisa interessante do nosso processo de novas vidas, como elas surgem e como que os nossos corpos
eles se unem perfeitamente e acontece tudo isso sem que a gente faça nada. Porque depois que a mulher está grávida, ela simplesmente come e cuida da sua saúde, né? E o resto acontece sozinho. Ela não tem que ficar fazendo alguma coisa para o feto crescer. Hoje a gente faz vários exames, mas antigamente ninguém fazia nada. E mesmo assim crescia o feto. E nascia. Então é isso. Coisa mágica, né? São as leis que regem o universo. E essas leis são imutáveis, nós sabemos disso. Quando nós vamos para a lei da sociedade, nós percebemos a importância disso, porque afinal de contas ninguém evolui sozinho. E nós estamos aqui. E veja bem, vamos pensar aqui numa situação. Quem quer participar aí de uma pergunta? Responde ali no chat. Para eu não ficar chamando aqui alguém que não quer, né? Nós vamos aplicar aqui essa lei da sociedade para ver a importância dela. A Érica disse ok. É o seguinte, Érica, hoje tu viu pessoas hoje? Tu viu pessoas? Vocês duas que falaram ok, então, é a Nara e a Érica. Vocês foram para a rua e viram pessoas hoje? Respondam, por gentileza. Tá. As pessoas que vocês viram, vocês deram bom dia, ou boa tarde, ou olá, ou oi, ou boa noite, ou só assinaram a cabeça. Todas as pessoas que olharam para vocês, todas as pessoas que vocês conheciam, pelo menos, vocês cumprimentaram? Todas as pessoas que vocês conheciam, vocês cumprimentaram? Quem trabalhou hoje chegou no trabalho e cumprimentou? Quem foi no mercado cumprimentou lá a pessoa que trabalha no mercado? Ou simplesmente passou? Certo. E aí chegou uma pessoa na tua frente, né? Bom dia. Aí tu disse, bom dia. E ele me diz o seguinte, como é que foi esse bom dia? Vocês conseguem sorrir para todas as pessoas que lhe dão bom dia? É fácil? Sorrir para todas as pessoas ou para algumas é mais fácil e para outras é menos fácil? Um gesto simples. Bom dia, com um sorriso no rosto. Nós temos sempre facilidade em fazer isso? Eu não tenho. Às vezes eu cumprimento sério. Olá. Mesmo sabendo da importância do sorriso. Então nós percebemos que em coisas simples, algumas pessoas têm pouca facilidade ainda. Outras, como a Érica e a Julie, diz que tem facilidade. Então, nós já percebemos aqui as diferenças das pessoas. E a lei da sociedade é isso. Nós estamos aqui falando de bom dia sorrindo. Nós podemos aprimorar isso. Pegar uma pessoa que lhe causou algum mal e perguntar se você consegue olhar para ela com amor. Enfim, nós podemos pegar o seu colega de trabalho que fez aquela fofoca, enfim, seu chefe que gritou contigo, qual é o teu pensamento em relação a ele, enfim, todas essas situações que acontecem, né, na nossa vida, devido à lei da sociedade, que faz com que a gente perceba o que nós temos que evoluir. Afinal de contas, se alguém aqui fosse perfeito, não estaria vivo. Algum progresso moral nós temos que fazer. E se nós não estivermos realizando nenhum progresso moral,
neste momento, então nós estamos estagnados. Quem acredita que não precisa progredir em nada, ou não sabe e não quer nem saber porque não está nem se esforçando para realizar a reforma íntima sistematizada, não consegue nem perceber o que precisa aprimorar, então essa pessoa está estagnada evolutivamente, está desperdiçando as oportunidades, e tem oportunidades que passam e não voltam mais. Claro que não será a vida, porque a vida, a reencarnação, nós sempre teremos esta oportunidade, porém, podem mudar os mundos, o mundo onde nós vamos reencarnar, o contexto onde nós vamos reencarnar, como nós vamos reencarnar, muita coisa. A estagnação é sempre prejudicial. E a lei da igualdade, ela diz que todos nós fomos criados iguais, mas que devido às nossas escolhas, algumas desigualdades referem-se apenas ao mérito ou aos deméritos que nós temos. A lei de causa e efeito. Mas as leis que regem o universo, elas são iguais para todos. É isso que diz a lei da igualdade. E a lei de causa e efeito é igual para todas as pessoas. A lei da liberdade diz que quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior será a liberdade dos seres humanos. Nós sabemos que ao desencarnarmos, se nós temos mérito suficiente, nós participamos da construção do nosso planejamento reencarnatório. Quando nós estamos no plano espiritual, por exemplo, estamos bem, no nosso filme, no nosso lar mesmo mostrou que teve o André Luiz a oportunidade de visitar os seus parentes na Terra. Então veja, a liberdade, ela aumenta conforme a nossa manifestação de acordo com a lei natural. E a lei de justiça, amor e caridade. Chegamos aqui na lei mais importante, a lei que eu mais gosto. É a lei de amor, tá? É a mais importante porque, é o que eu sempre digo, nós podemos ser muito inteligentes ou pouco inteligentes, mas se nós estivermos amando o máximo que pudermos, nós vamos estar evoluindo sempre. E a pessoa que só ama, que é só amor, essa pessoa é perfeita. Esse espírito é perfeito. Não sei nem se eu posso falar pessoa perfeita, né? Esse espírito é puro. É um espírito que se manifesta puramente com amor. Eu acho isso sensacional. É o meu objetivo de vida. Não, tô brincando, né? Porque não tem como alcançar nessa vida isso. É o meu objetivo de, enfim, quanto menos vida eu precisar, melhor. Porque eu quero chegar lá o máximo possível. Mas percebam, é pouco fácil. Afinal de contas, eu não consigo nem sorrir a todo bom dia que eu dou, devido a todos os meus pensamentos, a todos os meus sentimentos, a todas as minhas emoções. E olha que eu me esforço, mas não estou me esforçando o suficiente, porque se eu tivesse, eu já teria conseguido. Então é isso que eu estou mostrando para vocês, a criticidade de nós mesmos, a autocrítica. Claro que eu me valorizo, eu me amo, eu sei que eu sou uma pessoa consideravelmente boa, mas eu tenho autocrítica para perceber o que eu tenho que melhorar agora, porque não estou gostando assim. Eu tenho que ser cada vez melhor. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todo mundo tem que ser cada vez melhor. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ficar dando banda por aí, dando voltinha, namorando sem objetivos. Não, pessoal. Isso aí é estagnação evolutiva. Não que não tenha que ter todos esses momentos na vida, se é proveitoso, se é um momento de lazer. Claro, tem que ter. É necessário ter a harmonia, com certeza. Mas nós temos que ter autocrítica também.
para focarmos o nosso tempo em ações evolutivas, porque é isso que nos auxiliará e nos fará evoluir cada vez mais. Quando nós estamos realizando as transformações morais da nossa vida, nós temos alguns indícios para perceber se estamos indo bem. Nós podemos perceber que nossos objetivos eles estão mais sadios, visam o bem nas nossas ações, que os nossos objetivos são sadios, que nós visamos o bem nos pensamentos e sentimentos, tanto para espíritos encarnados quanto para espíritos desencarnados. Podemos perceber a transformação em relação à integridade de caráter de acordo com a boa moral da sociedade e de Deus, que é a lei natural. Quando nós estamos com atividades profissionais e pessoais lícitas, de acordo com a lei. Exatamente assim. O cumprimento dos compromissos pessoais e profissionais, sejam morais ou financeiros. Tudo isso são indícios de transformação moral ocorrendo na nossa vida. Benevolência para com todos, compreensão com o próximo, reconciliações realizadas através do perdão. Quanto mais nós perdoamos, mais significa que nossas leis morais estão sendo aperfeiçoadas, que nós percebemos que a harmonia é o melhor caminho. A vida só faz sentido ser vivida com compreensão e harmonia. E um outro indício aqui, indício da efetivação da transformação moral na nossa vida, é não executar qualquer ação maléfica ou pouco boa, né, que realizamos no passado. Então veja bem, pessoal, vamos voltar aqui. Quem respondeu as perguntas com esse entendimento que tiveram aqui sobre as leis morais hoje, aperfeiçoem um pouco mais suas leis morais agora. Aperfeiçoem. Aquilo que vocês querem mudar, mudem agora. Depende de você. Se você quer, você consegue. Então você pega todas as suas leis morais pessoais e coloca lá nas respostas das perguntas. E através desse seu julgamento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, você vai chegar no resultado. Vai manter o que está bom e melhorar o que for necessário. Retomando aqui um pouco, devido a uma falha na internet, nós pegamos as nossas leis morais, colocamos elas, aplicamos elas nas respostas das nossas perguntas da segunda etapa. E aí, o resultado será isso. Com o nosso novo conceito aprimorado do certo e errado, nós vamos manter o que está bom e melhorar o que for necessário. Conseguem fazer isso? Porque nós falamos muito dos políticos, né? Que eles prometem, mas não conseguem. E eu acho essa frase sensacional que eles falam. Nós vamos manter o que está bom e vamos melhorar o que for necessário. É ótimo. Mas então, vamos dar o exemplo. Vamos cumprir conosco mesmo esta afirmação. E assim, através desse julgamento nosso com as nossas leis morais pessoais em relação às nossas respostas das perguntas objetivas e do estudo histórico da nossa vida, com as nossas ações pouco boas e ações boas, nós vamos identificar
o objetivo para a reforma íntima. Entenderam? Entenderam como identificar o objetivo para a reforma íntima? É assim. Bom, no início da palestra eu falei para vocês, né, que esta palestra seria uma palestra com mais reflexão, mais voltado ao intelectual. Então, nós estaríamos mais concentrados, sérios, digamos assim. É um conteúdo edificante, porém, não é um conteúdo emocional que nós demonstramos conforme vamos aprendendo, com um sorriso no rosto e tudo, porque isso envolve a reflexão interna de tudo que nós estamos aqui conversando. Então é normal que nós fiquemos sérios nesta palestra. Não se preocupem, tudo está bem, está tudo bem. É assim que funciona, faz parte deste processo. Porém, como nós estamos chegando ao fim, eu vou aqui colocar um vídeo final, porque eu quero deixar aqui uma última mensagem, que é o seguinte, pessoal. O aprimoramento das nossas leis morais vai nos levar, infalivelmente, para que as nossas manifestações de pensamentos, sentimentos, emoções e ações sejam cada vez melhores para nós e para as pessoas à nossa volta. Quanto mais nós aprimorarmos as nossas leis morais, melhor nós vamos ficar, com mais amor nós vamos viver também. E quando nós externamos coisas boas, ações, pensamentos, palavras boas para o mundo retorna para nós, reflete para nós coisas boas, palavras positivas, pensamentos bons, energias mais sutis. O mundo à nossa volta é a extensão dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Por isso a importância de colocar em uma etapa, terceira etapa, é meio que no início, né? Aperfeiçoamento das leis morais. Porque eu acredito sinceramente que todos serão beneficiados com estas reflexões e com os aprimoramentos que conseguirem realizar nas suas vidas. Eu vou colocar um vídeo aqui para todos agora. Agradeço a atenção de todos, agradeço a todos que estão assistindo a palestra, seja ao vivo ou a palestra gravada. Qualquer dúvida, perguntem para mim. Podem acessar lá no meu Facebook. Action.
love.